Fala aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, hein? Cara, deu uma sumida aí, né? Era pra eu ter dado uma atualizada aí em vocês no sábado. Mas vamos lá, aconteceram muitas coisas. Domingo eu fui fazer o vestibular da UENG. Rapaz, não foi fácil não, hein? Eu fiz na unidade de Carangola e eu tive que sair da minha cidade na sexta não, saí no sábado de madrugada da minha cidade para ir numa outra cidade, que é lá em Minas Gerais, Manhuaçu, onde eu já morei. Fiquei na casa de um amigo e fiquei lá sábado. Aí no domingo eu fui lá para Carangola, acordei tipo 6 horas da manhã para mim poder ir para lá. Fiquei lá fazendo hora, né, até dar o horário de prova, até eu fazer finalmente a prova e depois voltar para o Manhuaçu. Mas assim, foi bem cansativo, tá? Foi cansativo em relação a tempo de espera, a essa coisa de sair de uma cidade e ir para outra. Mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso, a respeito de como eu achei a respeito da prova. O que eu quero falar hoje é como que foi esse final de semana, cara. Principalmente sexta e sábado, mas eu vou, sexta e sábado, cara, foi muito bom. Fazia tempo que eu já não visitava meu amigo. A última vez que eu visitei ele foi em abril do ano passado, quando eu fui, cara, convocado, né, pra entregar meus documentos, porque eu tava numa lista de espera. Porém, infelizmente, eu não fui aprovado na lista de espera, né? Algum candidato ficou com a vaga. Enfim, fazia muito tempo que eu não via ele e foi tão gostoso, sabe? Sair um pouco da minha rotina, porque eu não tenho viajado tanto. Eu tenho ficado mais na minha cidade, eu só tava estudando, indo na academia, e trabalhando, indo pra minha casa, arrumando casa, vendo filme, lendo livro. Cara, bem essa rotina, assim, e por mais que eu tenha feito uma viagem para fazer um vestibular, e foi muito bom, sabe? Foi muito bom sair um pouco da rotina e, nossa, foi muito legal. Porque lá a gente escutou música, a gente conversou sobre coisas pessoais, coisas alienantes, como o Big Brother. Fazia tempo que eu não vi um Big Brother assim tão bom. O último Big Brother que eu vi foi 2021 e eu acompanhei um pouquinho de 2022. Depois disso eu parei de assistir. Não vou continuar assistindo muito provavelmente, mas pô, foi um momento muito legal. Assim, ver algumas dinâmicas ali, embora teve alguns assuntos bem polêmicos, né? E eu achei muito interessante porque eu assisti um filme também chamado O Maníaco do Parque e o tema da redação da UENG, não era pra eu estar falando da UENG agora, mas o tema da redação do UENG foi sobre assim, sendo geral, foi sobre violência contra as mulheres e como que a gente poderia fazer para garantir acolhimento e proteção, algo assim do tipo. Esqueci agora a frase completa. E caramba, eu tava com muito repertório ali, né? Mas enfim, né? Ter repertório e conseguir escrever é uma coisa completamente diferente uma da outra. Mas a gente viu esse filme, O Maníaco do Parque, que eu achei, cara, muito ruim mesmo. Não teve profundidade ali psicológica. Teve uma narrativa muito rasa, na minha opinião. Mas eu usei ele na minha redação da UENG, porque eu vi o filme um dia antes de fazer o vestibular. Mas teve uma cena lá que a menina, caramba, ela vai questionar um delegado a respeito da investigação contra uma morte de uma das vítimas, né? E o delegado olha pra ela, minha filha, tipo, o que mais tem nesse país é mulher apanhando do marido e morrendo, né? Que é a questão do feminicídio. Só no trimestre passado foram 700 casos. Você acha mesmo que eu tenho tempo para analisar cada dado, tipo, cada caso?
fazer ali o possível para solucionar aquilo. E aquela frase me pegou de um jeito muito grande, muito significativo, e eu tentei utilizar na minha redação da UENG. E, cara, enfim, voltando, a gente teve um momento também que a gente estava ali escutando o novo álbum da Luísa Sonza, que é tipo Bolsa Nova, e eu gosto muito da voz dela escutando Bolsa Nova. A gente não escutou o álbum todo não, mas foi um momento bem marcante, porque assim, eu tava, cara, completamente relaxado, não tem? A gente tava bebendo vinho, tava cozinhando ali, escutando o álbum, conversando, então foi um momento assim que eu estava extremamente relaxado, não estava pensando em nada, e enfim, foi um momento que ficou muito marcante pra mim. E, cara, foi isso que aconteceu no meu final de semana. Bom, aconteceu muitas outras coisas também, né? Mas, inclusive, eu vou falar aqui um outro fato. Quando eu tava lá, eu não queria falar porque não foi... Eu queria fazer o meu diário, tipo assim, de segunda a sábado, tá? Não de segunda a domingo. Mas foi um evento atípico, e vai ter outros eventos atípicos também. Isso aconteceu no domingo, no dia do vestibular da UENG. Eu fui pra lá, né, pra fazer a prova. Eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, e eu ia... Caramba! Eu ia fazer o vestibular, o portão abria 12h30 e o vestibular começava às 2h. Aí nesse tempo não tinha muito o que fazer, né? Eu dei uma caminhada ali na cidade, inclusive eu achei Carangola muito bonitinho mesmo. E ela é meio histórica, assim, ela tem Ai, eu gostei muito. Enfim, mas eu fiquei ali passeando um pouco assim na cidade e parei na praça. Nisso que eu parei na praça, eu achei uma coincidência incrível, eu fiquei um tempo lá. Aí apareceu um rapaz que ia fazer o vestibular também. Aí ele me perguntou se eu sabia onde é que era a UENG, né? E eu falei, pô, não sei, né? Eu acho que é por aqui. Mas aí a gente ficou conversando a respeito de várias coisas, várias temáticas. E eu achei aquilo muito bacana, porque, caramba, tipo, sobre as probabilidades, não tem? Tipo, qual era a probabilidade de eu estar ali, qual era a probabilidade dele ter estado ali, e a gente ter trocado esse diálogo que foi muito benéfico, assim, sabe? Porque me fez o meu tempo passar, me deixou relaxado antes de fazer o vestibular. Eu não fiquei tão pressionado como eu sinto no Enem, no caso, né? No Enem eu me sinto muito pressionado para fazer a prova. O vestibular eu não me senti tão pressionado, eu me senti bem tranquilo. Só que eu tenho um problema que eu travo na redação, né? Então o vestibular em si, eu me senti bem tranquilo para realizá-lo, porém na redação eu travei. E esse é uma coisa que eu preciso dar um jeito de consertar logo, né? Para minha aprovação vir. Então, tipo, foi isso. Foi isso que aconteceu no meu fim de semana, foi isso que marcou esse fim de semana. E eu vou fazer um outro vídeo a respeito do que eu achei aí do vestibular da UENG. Então, beijo, fica com Deus.